o que a antroposofia chama de primeiro setênio? Porque muita gente fala primeira infância, mas não é a mesma coisa. Para a antroposofia, o primeiro setênio vai do nascimento da criança, do seu nascimento físico, até a sua maturidade escolar, que é em torno dos 7 anos. Então, na antroposofia, entende-se que a criança fica esses 7 anos, esses 7 primeiros anos de vida, se apropriando do seu corpo físico. Então, o seu eu, a sua individualidade está se apropriando desse corpo, né? Para poder usar ele, para poder tomar posse, para poder fortificar o seu impulso de ação no mundo. E também, em termos mais biológicos, está acontecendo a pegando a cola agora. Estruturação do sistema neurosensorial, que mais especificamente de 0 a 3 anos, os órgãos da cabeça, o sistema nervoso central e dos sentidos. É muito importante que a gente tenha cuidado com esses órgãos, né? Que a gente permita que eles se desenvolvam da melhor maneira possível para que a criança tenha esse contato com o mundo, se inteirando desse mundo da forma mais saudável e equilibrada possível. E o que acontece logo no primeiro ano? A criança, treinando o seu movimento e equilíbrio, fica de pé. Até então, ela estava experimentando muito acolhimento, que é o que acontece de 0 até 1 ano, mais ou menos, né? É muito colo, amamentação, ela experimenta as primeiras comidas, a gente faz carinho, a gente faz massagem, a gente bota roupinhas confortáveis. E aí, de repente, ela fazendo uso do seu movimento, do seu equilíbrio, ela treinando esses órgãos, ela consegue ficar de pé. E esse é o grande marco do primeiro setênio. A gente tem que tomar cuidado nessa fase para não limitar esse desenvolvimento. Então, é comum que a gente, por medo, por querer proteger os nossos filhos, a gente fique atrás dele. Não sobe aí, você vai cair, isso é perigoso, não pega aquilo, não brinca na areia porque é suja. A gente está o tempo inteiro limitando o desenvolvimento da criança. E é justamente o oposto que ela precisa nessa fase. Ela precisa aprender a se esforçar e ela precisa aprender a cair e se levantar, para que nas fases mais adiante ela tenha essa resiliência já trabalhada dentro dela. Por isso que o seu filho não para 1 segundo nessa fase. Não para mesmo e nem deveria parar. É extremamente saudável que o seu filho seja assim, que ele faça coisas que você nem imagina, que ele suba em lugares que você nem imagina. Ele está justamente trabalhando os órgãos do equilíbrio e do movimento. Nessa fase, tudo que entra, chega do mundo externo para ela, ou seja, tudo que vem do ambiente de casa, do ambiente do colégio, da casa dos avós, dos amiguinhos da rua, do play, tudo que chega entra nela sem nenhum filtro. Ou seja, tudo que é bom começa a fazer parte dela e tudo que é ruim começa a fazer parte dela também. Então a gente tem que ter muito cuidado com o que ela está recebendo desse mundo externo. Porque é através dessas experiências boas e ruins que ela vai se ligar ao seu corpo físico. E essas sensações, essas experiências vão fazer parte do ser, vão fazer parte dela. Por isso que a gente diz que o primeiro setênio é o alicerce de toda a nossa vida. Porque se a criança percebe que o mundo é bom, essa ligação ocorre com equilíbrio. Se do outro lado, esse mundo dela na infância é muito autoritário ou muito permissivo em excesso, sem nenhuma regra, ela pode fazer o que ela quiser, ou ela vive em um ambiente muito tóxico, de muita briga, muito desrespeito, ou a sua creche também é um ambiente assim que faz mal para ela, essa ligação, esse elo pode ficar enfraquecido e as consequências vão vir, porque é tudo interligado, né? Todas as fases da nossa vida são interligadas. O que a gente vive hoje está já construindo consequências para o futuro, boas ou ruins, equilíbrios ou desequilíbrios. Por isso que nessa fase a presença da mãe é tão fundamental. Até 7 anos, a antroposofia vê que a presença da mãe é absolutamente essencial. Porque é só quando ela amadurece, lembra que eu falei lá em cima que ela amadurece para o período escolar? Quando acontece esse amadurecimento, que tem um marco específico, a gente vai falar, a criança então corta de vez o seu elo invisível com a mãe. Agora ela caminha sozinha.
Então, nessa fase, você pode começar a perceber a criança a partir de 1 ano com vários desafios de comportamento que você nunca teve antes. Isso não significa que você criou ela errado. O seu filho está se desenvolvendo absolutamente de forma natural. Então, você vai ver ela muito mais ativa, querendo exercer suas vontades, suas escolhas, buscando a sua individualização. A partir do momento que ela conquista isso, ela tem essa energia vital liberada para poder desenvolver a sua fala. Então é comum que você veja crianças um pouco menos de 2 anos e um pouco mais de 2 anos bem frustradas, irritadas, angustiadas. Por quê? A fala e o seu sistema nervoso ainda estão em processo de formação e desenvolvimento. Só que ela já entende muita coisa e não consegue expressar. E ela fica tão nervosa que ela não consegue, que ela não tem nenhum outro meio respeitoso de conversar e de pedir, que ela grita, ela chora altíssimo, ela arremessa coisas à distância. É a fase específica na qual ela se encontra. Então a criança de 2 anos vai se sentir sim dessa forma. E o próximo marco extremamente importante é com 3 anos, que é quando a criança começa a desenvolver o seu pensar. A criança tem o seu primeiro grande processo de individualização, que só vai terminar mesmo aos 21 anos, mas começa no 3º ano de vida. A partir de agora, ela se vê muito mais como um indivíduo do que como um apêndice da mãe, porque antes, até esse processo, a criança, por mais que ela sinta que ela tem vontade, que ela tem desejos, ela ainda é completamente ligada à sua mãe. Então é possível que entre 2 anos e 3 anos e meio, você perceba o seu filho bem diferente. E você pensa que é como se fosse um retrocesso. Então pode ser que ele esteja vivendo esse processo de individualização, onde ele se vê de uma forma diferente, enxerga o mundo de uma forma diferente, e isso dá medo, dá angústia. Então é isso que acontece aos 3 anos. Como que você pode determinar que chegou esse momento aí nos 3 anos do seu filho? Uma coisa característica é que a criança começa a falar eu. Ela começa a se referir a si mesma dessa forma e você começa a perceber que ela está se vendo através desse olhar da individualidade. E o mundinho dela pode ter mudado bastante. Então fica de olho, cuide dela, dê bastante segurança, bastante ritmo. Não deixe a rotina ficar muito bagunçada. Isso dá muita insegurança, mais medo para a criança. A gente precisa pensar em algumas ajudas nessa fase. De 3 a 5 anos, e eu percebo isso claramente no Gabriel agora, que ele tá com 4 anos e 2 meses, mais ou menos, acontece o despertar dos sentimentos. Você começa a perceber a criança mais questionadora. Entra aquela fase dos porquês. A criança quer entender, ela quer desenvolver o seu próprio pensar individual, tirar as suas conclusões, buscar novas soluções que ela antes não imaginaria, ela não se envolveria. É uma fase muito, muito bonita. Então a gente também tem que, na medida do possível, dar respostas, mas nada de respostas muito profundas, complexas, porque a criança está usando a sua energia vital ainda na constituição do seu corpo e, portanto, ela não pode desviar essa energia para intelecto. Dos 3 a 5 anos, então, acontece esse despertar dos sentimentos e a criança precisa buscar uma admiração do mundo. Ela quer admirar o mundo. É isso que a criança está buscando nessa fase dos 3 a 5 anos. E por isso ela faz tanta pergunta pra gente. E o que acontece, então, dos 5 aos 7 anos? A vontade da criança de agir no mundo fica cada vez mais manifesta, mais forte, ela fica cada vez mais ativa. E vai acontecer aí, nesse tempo, o amadurecimento dela para a fase escolar. Esse novo estímulo que vai ser mais intelectualizado, mais voltado para a sua capacidade intelectual. Ela começa a aprender a ler e escrever. Antes disso, a antroposofia toma bastante cuidado em não colocar a criança em ambientes de pré-escolarização precoce, porque a gente tira essa força vital que está
totalmente focada em plasmar esse corpo físico, e se a gente desvia essa força, essa potência para o cérebro, para o pensar, não é porque seu filho pediu, porque ele tem curiosidade, que você vai apresentar algo que não é adequado para a idade dele. Isso já tem diversos estudos que comprovam. Então, respeitar as leis humanas que regem a nossa evolução, não apenas física, é muito importante. A gente não está aqui para preparar nossos filhos para o vestibular. A gente está aqui para preparar eles para a missão com a qual eles vieram para esse mundo. E você não sabe qual é. Então, a grande mensagem para o primeiro setênio seria que a gente tivesse muita calma, muita observação e muita paciência para permitir que os nossos filhos se desenvolvam no tempo deles. Que a gente se alegre e fique grato com cada coisinha nova que eles manifestam, sem querer acelerar a infância. Sabe? Isso é muito importante. Dê o tempo do seu filho se desenvolver, ele vai ter anos-luz para aprender técnicas, aprender o intelectual, treinar o seu cérebro para se concentrar, para sentar numa cadeira, dedicar energia a uma atividade específica. Mas de 0 a 7 anos eles precisam de espaço, eles precisam brincar, eles precisam de experiências, eles precisam perceber que o mundo é bom, que eles estão protegidos, que eles podem se desenvolver de uma maneira equilibrada.